Shalom, povo de Deus! Hoje nós vamos mais uma vez estudar sobre um personagem bíblico, certo? Hoje nós vamos falar sobre um pouco de Ismael e também da sua mãe Agar, certo? Então, quem era Agar, de onde ela veio, certo? O que ela fazia? Então, como foi que ela chegou na casa de Abraão? Então, vamos conhecer agora, certo? Um pouquinho, né, resumido dessa história de Ismael e Agar, certo? Então, a gente sabe que Ismael, né, foi um dos filhos de Abraão, né, o grande patriarca, certo? Então, Agar era concubina de Abraão, certo? Mas qual é a história de Agar? Hein? Agar era uma princesa, você sabia disso? Princesa no Egito, né? Se torna uma concubina, mas antes de dela ser uma concubina, ela era serva, ela servia Abraão e Sara. Então ela era uma escrava na casa de Abraão e ela mesma que pediu para fazer isso, certo? Então, mas de onde H veio, né? Então, se você abrir o livro de Gênesis, certo? Você vai lembrar que quando Abraão sai da terra de Ur, né? E vai para a terra de Canaã, quando ele chega lá, nós sabemos que na passagem bíblica fala que havia uma grande fome, né? Então, ele é obrigado a ir para o Egito, certo? Para comprar mantimentos e comprar comida lá, né? Alimento. Então, se encontra com Faraó. Naquela época, ele era o rei, certo? E Abraão teve um grande temor por sua esposa Sara, certo? Porque a Sara era muito bonita. Então, Faraó queria, né? O medo de Abraão é que quando o Faraó visse Sara, quisesse casar com ela, né? Então, queria, talvez até quisesse matar ele para estar com ela, certo? Então, Abraão combina com Sara. Fala que você é minha irmã, certo? Perigo de vida. Então, ela topa. E o que acontece? Faraó realmente se interessa por Sara e traz ela para dentro de sua casa, certo? Mas o que acontece? Acontece um milagre. Então, Deus não deixa, né, que Faraó tocasse em Sara, certo? Então, toda a casa de Faraó e até o próprio Faraó ficaram com uma praga, né? Então, ele não conseguia nem se mexer para tocar nela, certo? E ele entendeu que pegou a mulher errada. Então, a mulher que não podia ser tocada. Aí, quando ele pede perdão para Abraão, todo mundo fica bom, certo? Então, o que acontece? Faraó chega para a filha e fala: Filha, nunca vi algo assim. Existe um Deus e essas pessoas trabalham para ele. Então é melhor você ser escrava na casa dessas pessoas do que ser uma princesa idólatra. Então Agar larga tudo que ela tem para se tornar uma escrava e monoteísta na casa de Abraão, certo? E de Sara. E a gente sabe que Abraão estava casado com Sara por 60 anos, certo? E não tinha filhos. E Sara fala, né? Então, meu marido não pode continuar assim. Ele é uma pessoa pura, Deus já falou para ele que dele vai sair uma grande nação. Talvez eu não tenha esse mérito. Então, Sara oferece Abraão para Agar, e Agar agora passa de escrava para concubina. E acaba o quê? Tendo a relação com Abraão e nasce Ismael. E somente 14 anos depois, né, Sara vai ter o seu filho
Isaac, certo? Então, nesse momento, aos 90 anos de Abraão, Deus ordena Abraão para fazer a circuncisão, né? O Brit Milá, que é o pacto da palavra, que assim está escrito em hebraico. E Ismael também faz o Brit Milá e também faz que é a circuncisão, né? E nesse momento, até os dias de hoje, o povo árabe, né, descendentes de Ismael, também faz a circuncisão, só que aos 13 anos, certo? E os judeus fazem também, mas com 8 dias, né, de nascido, como está escrito na Torá, que é na Bíblia, né, na verdade. A história, então, ela continua contando, né, pra gente que chegou um momento que não tinha, que chegou um momento que Ismael não tinha um comportamento na casa de Abraão, né? E Sara percebe isso, certo? E não quer mais, né, a estima, a presença, né, de Ismael na casa dela, certo? Então ela sabe que vai ser uma má influência para Isaac, né? Então ela quer que Isaac siga o caminho, né, da Torá, da Bíblia, né, do seu pai. Então Abraão fala, mas ele é meu filho, eu não posso fazer uma coisa dessa. E aí tem uma intervenção divina, Deus vem e fala com Abraão, dizendo assim: Abraão, tudo que a sua esposa Sara falar, escuta e cumpre. Então, nesse caso, né, a profecia dela é maior do que a sua. Então, Ismael e Agar saem da casa de Abraão e voltam para o Egito, onde é o lugar que ela conhecia, certo? Né? Então, registrado no livro de Gênesis, capítulo 21, do 14 ao 20, vale a pena lembrar que um anjo de Deus desce aos céus e diz a Agar: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Então pega a mão do moço, levanta, porque dele farei uma grande nação. Que também, né, há profecias também de muitas batalhas entre Ismael e os outros povos, certo? Então essa profecia a gente vê que acontece, né? É importante também você saber que esse episódio que Abraão tira Ismael da casa junto com Agar, na verdade, Ismael não era um bebê, ele já tinha 33 anos, certo? Então a gente imagina que ele é um garotinho, um meninozinho pequeno, um bebezinho, que está sendo expulso de casa. Mas não era bem assim, já era uma pessoa grande. Mas realmente ele ficou doente no caminho, certo? E Agar olha e fala. Olha para Ismael e fala, né? Então, se ele vai morrer, não sou eu capaz de ver a morte dele. Então, ela abandona e vem um anjo e fala com Agar: Agar, seu filho não vai morrer, porque Deus prometeu uma vez que ele, sendo filho de Abraão, dele sairá também uma grande nação, certo? Então, Deus faz um milagre, né? E Deus faz eles verem um poço, né, de água no deserto, e assim eles bebem, né, e conseguem chegar ao Egito, certo? Então, ele não se desconecta totalmente de Abraão, certo? Então, tem várias fontes que contam que Ismael fazia visitas a seu pai e ao mesmo tempo que Abraão também fez visita na casa de Ismael. Tem também um relato escrito em aramaico do Yonatan Ben-Uziel, né, que deve ser um estudioso, né, então, que a primeira esposa de Ismael se chamava Adisha. Então, no hebraico significa insensível, uma pessoa dura. Então, conta-se que Abraão foi visitar seu filho, pegou um camelo, fez uma longa viagem da terra de Israel até o Egito. Então, chegando lá, ele perguntou: cadê Ismael? Né, para sua esposa.
Então, ela não se identificou com ele, Abraão não se identificou como pai, né, de Ismael. E a mulher, que era a esposa de Ismael, fala: está no campo trabalhando com a sua mãe. Então foram catar tâmaras. E aí ele fala: eu fiz uma longa viagem, você poderia me oferecer água e comida? Ela falou: não, a gente não tem nada disso, não tem nada para te oferecer. E Abraão fala: então conta para Ismael que um senhor idoso esteve aqui e que ele falou que a sua tenda, as bases da sua tenda não estão muito boas, que vale a pena você trocar. Então Abraão volta para a terra de Canaã, certo? Então, quando Ismael chega em casa, a sua esposa Adisha, né, fala que um senhor idoso esteve aqui te procurando e ele deixou um recado. Olha só, certo? Que uma pessoa idosa, né, passou aqui para falar que as bases das suas tendas não estão muito boas e que vale a pena ser trocada. Então Ismael entendeu que quem visitou ele foi seu pai e as bases da tenda era sua esposa. Então essa esposa era uma esposa má, insensível, né, que não sabe tratar bem as visitas. O contrário de que eu te ensinei e do que você viu na minha casa, troca de esposa. E foi o que o Ismael fez, né? Ismael troca de esposa, ele casa novamente e agora dessa vez com a esposa que a sua mãe traz para ele do Egito. E na verdade, né, ele acaba tendo muitos filhos, certo? A Torá traz, né, a Bíblia, em vários nomes dos filhos de Ismael, certo? Está em Gênesis 25, 12, 18, certo? Vou tentar aqui falar um por um em hebraico, tá bom? Nevaiot, né, Massá, Mishma, Hadad, Kedemá, Teimá, Yetur, Milsã, Yedbel, Machalat, Nashfit, Basmati. Né? Tentei, né? O importante é a gente pronunciar em hebraico para aprender, tá certo? Então, esses são os filhos de Ismael. Certo? Então, é importante saber que Ismael também visitava Abraão para saber o que ele deveria fazer, qual que o caminho deveria seguir, né? Especialmente conta o Midrash, né? Que ele volta, né? Que a sua esposa, né? A Agar volta a ser idólatra quando volta para o Egito, certo? Então, ela esquece os ensinamentos da casa de Abraão e Ismael fica entre esses dois mundos, entre o mundo da mãe e o mundo do pai, né? O pai monoteísta e a mãe volta a ser idólatra, certo? Então, quando Abraão morre, Ismael vai ao enterro do pai e ele sentiu profundamente porque estava ligado a ele. Então, você lê o versículo, né, que está na Bíblia, você vê que ele deixa Isaac cuidar do enterro, né, de Abraão, certo? Então, Ismael entende que Isaac é o primogênito de Sara e que dele vai sair aquele povo que Deus prometeu a Abraão, certo? E que dele tem uma promessa de outros povos, né? Então, aos 137 anos, Ismael vem a falecer. E é bom também a gente lembrar que Esaú, que é mais um dos descendentes de Abraão, vai buscar filhas descendentes de Ismael para casar.
certo? Então ele casa com Basmate, descendente de Ismael. Então, afinal de contas, a gente está vendo que essa família que começou com Abraão, né, e Sara, também com Agar e Ismael, então no meio, depois acontece com Esaú, então é a forma, e forma uma grande clã, certo? Que vão em vários povos na continuação da história bíblica, tá certo? Então, fique ligado, tá vendo mais histórias, mais estudos bíblicos, né, para a gente aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, certo? Então, a historicidade bíblica, certo? Que você esteja gostando dos conteúdos que eu estou amando, certo? Então, vamos aprender juntos a palavra de Deus, tá bom? Então, cheiro no coração, até o próximo vídeo.